Fala galera, meu nome é Doc Valdívia e sejam bem-vindos ao The One TV. E hoje nós vamos conversar de um modo geral sobre a série The Last of Us. Nós tivemos agora nesse domingo a apresentação do último episódio da primeira temporada e nós já vínhamos fazendo as análises dos episódios, mas decidimos pegar esses últimos três, compilar todas as análises que nós fizemos e lançar um vídeo completo dizendo para vocês, vale ou não vale a pena realmente assistir essa série. Pois bem, pessoal, nós vamos tentar fazer uma análise com o mínimo de spoilers sobre a série, até para você não perder o interesse por ela, mas vai ser um pouco difícil não abordar certos pontos, ok? É inegável que a obra, ela teve seus pontos altos, alguns pontos muito bons que nós estaremos apresentando aqui, mas de um modo geral ela teve muitos tropeços. A primeira coisa que nós temos que falar sobre The Last of Us é que ela é uma obra que segue a agenda woke. Portanto, se você tem algum problema ou alguma coisa que não se encaixa com essa ideologia, então já sugiro que passe essa série, que vocês não assistam ela, porque vai envolver relacionamento homoafetivo. Então, realmente, isso vai aparecer muito, né, muito mais que os relacionamentos heterossexuais, e vai virar mais uma pessoa que vai falar mal da série, que vai se irritar, e eu acho isso totalmente desnecessário e vai acabar entrando justamente na questão do próximo item, que é o como esta série dividiu as opiniões, mas acabou gerando uma polarização realmente bem desagradável. A gente tem um lado que fala muito bem da série, que é a melhor série que eles já assistiram, que se emocionaram demais, que só estão representados ali, que é grandiosa a expressão da história, e a gente tem o outro lado que ficou super revoltado, que foi enganado, que a história é uma porcaria, porque ela não tem profundidade. Terríveis as situações em que a gente começa a analisar o que aparece na internet e ver o quanto que virou uma guerra fria, realmente, assim, União Soviética e Estados Unidos. Querem todo mundo se matar e vão jogar bomba e vai acabar o mundo, e eu acho que não precisa desse tipo de coisa. O cinema, ele é famoso, desde seu início, em expressar os sentimentos das pessoas que estão ali atrás das câmeras. E cada pessoa que assiste a mesma obra vai acabar enxergando ela de um jeito diferente. Isso é o grande charme, é o grande glamour do cinema. Só que The Last of Us chegou num ponto em que a gente deixa todo mundo irritado, querendo defender um lado. E isso acaba realmente denigrindo a própria obra. E é esse o grande alerta que eu já passo para vocês. Ainda se valendo dessa conversa da enganação, do engodo, The Last of Us é o famoso clickbait, assim como a gente já tinha comentado, inclusive, nos vídeos anteriores. Foi uma série que ela apresentou um contexto, tentando fazer uma adaptação de um jogo de videogame de ação, que envolvia infectados, uma história bem bacana. Ela foi expandida já em alguns pontos de um modo bem legal. Você acaba descobrindo como é que a infecção do Cordyceps ela ocorre. Teve ali uns preenchimentos de umas lacunas bem interessantes, algumas mudanças em função de eventos que aconteceram no jogo. Por exemplo, lá no final lá da série, ali, o Joel chega a ser ferido. No jogo ele cai de um ponto bem alto, se machuca e poderia ter morrido, numa situação real, né? Ali no jogo ele é estaqueado por um pedaço de taco de beisebol e fica entre a vida e a morte, só que a terceira coisa bem engraçada também é a questão da inconsistência, que a gente vai falar daqui a pouco. The Last of Us foi realmente criada pelo Neil Druckmann e todo o corpo de diretores para tentar se aproximar dessa história do jogo, mas mostrando uma outra ótica, mostrando um outro multiverso, até como um dos nossos inscritos uma vez comentou sobre essas histórias já com visões diferentes. Nós temos no transcorrer da série várias cenas que são representações fidedignas do jogo, tanto de enquadramento, de conversas, mas a gente começa com aquela ação frenética, com aquela sensação de urgência, de terror, de nervosismo, e de repente ela se apaga. Essa característica de você começa com bastante empolgação e depois desanima, segue em todos os 9 episódios. As cenas são parecidas com o jogo, você acha que a história vai deslanchar, que ela vai entreter, que ela vai te cativar, mas no fim das contas ela acaba desanimando.
Tática para segurar o telespectador? Talvez, mas vale a pena fazer uma coisa dessa e se acabar, às vezes, perdendo gente por conta disso? O próximo ponto dessa análise são as inconsistências do enredo. A gente tem situações ridículas em que dá vontade de simplesmente pegar a televisão e jogar pela janela. Como, por exemplo, no episódio 5, onde finalmente aparece aí uma grande ameaça envolvendo os infectados no subsolo da cidade. E o que acontece? Simplesmente eles aparecem no local mais improvável possível, debaixo de uma casa onde com certeza não tinha nenhuma estrutura de túnel, galeria, plausível, sendo que a gente já tinha dado condições de ter um ponto melhor para acontecer isso, ou ter um encontro com os infectados de um modo massivo e aterrorizante em outros pontos da história desde o início do episódio 5. Isso foi uma coisa que me deixou bem decepcionado e me deu vontade realmente de largar da série, porque foi gritante e me agrediu no modo lógico com relação à solução Deus Ex Machina que The Last of Us utiliza em várias situações. Outra coisa também que me deixou bem incomodado foi a questão mesmo do ferimento do Joel nos últimos episódios, onde ele é agredido. Você verifica que o taco de beisebol ele fica cravado no Joel e tem mais ou menos isso aqui, de sangue pintado ali no taco. Depois, nos episódios seguintes, a Ellie vai começar a tratar o Joel como se fosse uma mordida de cachorro, né? Uma coisa que me deixou muito chateado também foi a questão de muita agressão verbal e pouca atuação. A gente tem vários canais falando que a Bella Ramsey é digna de um Oscar, que ela tinha que ganhar um Oscar, que ela é muito boa, que isso e aquilo. Bella Ramsey está fazendo uma atuação seguindo uma direção e um roteiro. Então, a culpa da personagem Ellie ter tanto palavrão, ser tão grossa, ser tão estúpida, tão ridícula, obviamente não é culpa da Bella Ramsey. Ela está fazendo o que foi mandada, né? Que foi contratada para fazer. Agora, eu não sei como é que os diretores de The Last of Us chegaram na conclusão de que colocar 8 das 10 palavras que a Bella Ramsey fala em cena, você fica incomodado com o tanto que ela fica falando palavrão, xingando, não sei o quê. É uma grossa, ela acha que sabe tudo. Então, a construção da Ellie nesse ponto ficou complicada. A Doc, mais no jogo, realmente ela fala um monte de palavrão. Fala, mas mesmo na questão do jogo, ainda você consegue pegar toda a história da Ellie e conseguir sentir como ela fosse uma personagem real. Ali não, ali basicamente foi um plug and play, vamos botar uma pessoa desbocada e vamos resolver. A Bella Ramsey tem muito chão ainda para ganhar um Oscar. Ela está no começo da carreira dela, já fez algumas obras. Eu, pessoalmente, não consigo ainda desligar a imagem dela da Molde lá, da Pior das Bruxas. Então, a Bella Ramsey tem todo esse trabalho pela frente. Não vai ser por causa de uma atuação em uma série da HBO Max que ela vai ganhar esse Oscar. Personagens ali, o Pedro Pascal também fez uma atuação mediana. Eu acho que ele, não aparecendo no Mandaloriano, por exemplo, ele faz uma atuação muito melhor do que ele faz como o Joel no The Last of Us. São alguns momentos de brilhantismo. O Pedro Pascal se empenha muito, inclusive. Só que depois, tirando esses personagens para baixo, o negócio realmente fica bem difícil. Daí, eu, como crítico de cinema, vou falar para vocês, se vocês não gostaram é porque vocês são crianças e parem de chorar? Não vou fazer isso, né, gente? Outra parte que realmente incomodou da série foi a questão de eles jogarem algumas palavras, algumas frases que foram sentidas de modos diferentes por esse grupo bipolarizado, que é comunismo é legal e religião não presta. Eu, quando vi essas cenas na série, não levei tão a ferro e fogo quanto outros canais levaram. Mas, primeiro, em certo momento ali é discutido que aquele aglomerado de sobreviventes agem como se fosse o comunismo, né? Primeiro que não é comunismo. A gente está falando de uma comunidade sobrevivencialista, né, que tenta juntar as forças para seguir em frente e continuar sobrevivendo. Nem ferrando que isso é comunismo, gente. Caiam na real. Agora, em compensação, a gente chega num outro ponto em que, de novo, a Ellie vai lá e fala que você ainda acredita nessa porcaria, né, de religião. Quando você toca nesse assunto, você vai cutucar uma ferida bem grande em vários grupos. Então, a melhor coisa a fazer talvez fosse nem ter falado isso. Realmente, se você é um desses grupos que se incomoda quando é discutido religião
e pior ainda quando é discutido de um modo pejorativo, é melhor nem assistir ou simplesmente desliga a cabeça e passa. Mais uma coisa, Infectados totalmente lindos na questão de apresentação, visualmente. The Last of Us é uma série que realmente te encanta pela beleza visual. Isso não dá para negar. Realmente os caras gastaram uma grana por episódio e era no mínimo obrigatório que eles fizessem uma boa direção de imagem. Nesse ponto perfeito, paleta de cores, ambientação, plano de fundo, tudo muito legal. Mas cadê a porcaria dos Infectados? Aquela sensação de urgência, de medo, de desespero que aparece no primeiro e segundo episódio, dá uma pincelada no quinto episódio, daí de repente desaparecem todos eles. Cadê os Infectados? O diretor, mais uma vez, se pronunciou, falando que realmente, se tivesse mais infectados, ia deixar mais interessante, mas que ele gostaria de expor a questão dos relacionamentos entre os personagens. Então ele optou deliberadamente em não colocá-los na série. Então se você veio para cá interessado em assistir The Last of Us para ver essa ação, que poderia sim ter esse desenvolvimento de relacionamentos, por que não? Mas colocar um pouco mais de ação e pressão justamente para manter aquele clima tenso de fim do mundo, virou em nada, simplesmente não tem. Tem uma meia dúzia de infectado, aparece mais um lá no final só para fazer um terrorzinho, num flashback, e fechou, acabou, morreu o assunto. Já chegando no final da nossa lista, agora a gente vai conversar sobre a questão do protagonismo invertido e uma exacerbação da Ellie como sendo a melhor de todas. E quando os criadores fizeram agora essa primeira temporada, sabendo que eles estavam fechando o contrato para duas, resolveram de uma hora para outra forçar a situação de um modo em que a Ellie já se mostrasse como uma garota forte, intensa, a líder. Eu escutei muito ali a questão a liderança, que ela é uma líder nata, que ela é isso e aquilo, que eu bati o olho em você, Ellie, e eu vi que você é uma líder. Gente, não é bem assim as coisas, né? A liderança, o caráter do líder, realmente, você consegue verificar com atitudes. Agora, você metendo uma bala num cervo e depois apontando a arma para dois malucos, você é líder? Não é, você é um psicopata, né? Ou, no mínimo, você é ali um agente perigoso que acabou cruzando com o seu caminho, né? Então, em vários momentos, esse exagero em mostrar ele como sendo uma personagem forte apagou o Joel, que realmente é um personagem sensacional, que teve a história muito pouco explorada, e não adianta alguém vir aí depois botar no comentário que, não, foi bem explorada, porque não foi. A gente viu muito pouco o Joel. Mas o Joel apareceu no primeiro episódio. Ok, né? Mas foi só aquele terrorzinho ali para fazer a ambientação da série e acabou. A gente não conhece mais nada no Joel. No final, você descobre ali uma coisa ou outra dele e morreu o assunto. Mas sim, migalhas. Joel realmente foi um personagem que foi detonado, foi deixado numa posição bem de bocó. Não gosto de usar essa palavra porque me faz lembrar do Gomes na série da Wandinha. Ali sim, realmente, ele ficou um bocózão. Ali o Joel não, ainda ele se mostra como um personagem bom, mas ele tá muito aquém do que realmente ele é. E isso faltou. Eu não consegui enxergar um personagem nessa série no total em que eu me identificasse, que eu falasse assim, pô, cara, isso eu faria, isso aqui eu faria. Porque realmente estava difícil. A gente tinha alguns referenciais, mas eram referenciais que ficaram muito forçados. E isso realmente também prejudica a série no geral. Então a gente chega no último episódio, que eu já não estava esperando muita coisa dele. Teve uma quebra muito forte no episódio 3 do ritmo da história, para depois no episódio 5 eles tentarem forçar alguma coisinha, um pouquinho mais de ação, e realmente ficou chato. E no nono episódio não foi diferente. A gente teve um começo muito longo, foi se arrastando, que isso realmente também é uma característica dos episódios de The Last of Us, para um desfecho em 1 minuto e meio, onde realmente o Joel mostra que ele é do mal e pecam justamente numa coisa que estavam vindo bem, que é a questão da música. Colocaram uma música ali de velório para mostrar que, nossa, como o Joel é mal e tá matando todo mundo, sendo que eles podiam ter colocado uma música mais intensa, uma coisa um pouco mais que te puxasse, dramática, porém intensa. O drama, em maior parte, é transmitido pela atuação dos personagens, mas também com relação à questão da música que está tocando naquele momento. Uma música estúpida, uma música fraca em um momento
intenso, vai acabar quebrando também o clima da cena, vai deixar ela morna. E foi o que aconteceu. No final, o Joel tem o seu momento ali de Michael Douglas e um dia de fúria, sai quebrando tudo, mas a trilha sonora ficou bem fraquinha. Acaba a série exatamente como acaba o jogo, sem tirar nem pôr. E isso aí teve até muita gente que eu já andei vendo que não gostou, não sei o quê, mas o jogo acabou desse jeito, né? Então realmente eles seguiram exatamente o jogo, né? Poderiam ter feito alguma coisa diferente? Poderiam. Mas eu acho que não é o motivo de reclamação. Agora, o modo como foi desenrolado um último episódio da temporada foi muito fraco. É só você pegar qualquer outra série que envolva o último episódio. A gente vê aquela intensidade de último episódio, por exemplo, numa série de comédia, como a Servo do Povo. Game of Thrones sempre faz a tua cabeça pirar no último episódio. Agora, The Last of Us fez a gente ficar com aquela sensação de... O último episódio foi um episódio que foi bem morninho. Teve uma cena ali que o pessoal também já vi que estão ralhando, falando que teve um nascimento ali do nenê e que foi muito mas é de novo aquela história, tipo, fui mordido. Oh, meu Deus, só percebi o mordido quando eu olhei pra ele. Vai lá dar uma espetada lá no teu irmão, na tua irmã, pra ver se ele não vai levar uma bolacha no meio das ideias na hora que você espetar ele, de imediato. Agora não, agora The Last of Us você é mordido, é atacado, ou teu nenê simplesmente, é expulso e você só percebe essa situação crítica quando você olha pra ela. Totalmente clichê. Nossa, isso é horrível. Como eu falei, teve coisas boas. Teve uma atuação legal de muitos personagens, desenvolvimento de outros que ficou sensacional. Não acho que mudança de gênero e etnia afetem a obra. Porém, o que complica mesmo The Last of Us é toda essa lista para trás. Se você realmente não se incomoda com as situações que foram apresentadas aqui, vai de ponta cabeça, que você vai gostar, é um bom entretenimento, porém não é aquele entretenimento que todo mundo está falando que é uma excelente adaptação e que é uma obra séria. É boa, é melhor que muito lixo adaptado de jogos de videogame, como por exemplo Resident Evil, que foi péssimo na adaptação. Hitman, pior ainda. Monster Hunter, que foi um nojento. Então, nessa situação, como uma adaptação, realmente The Last of Us é boazinha. Ela é boazinha. Não é uma obra sensacional. Vai te entreter, mas desde que você tenha na cabeça que estes pontos que a gente comentou aqui estão sendo abordados e se você tem problema com alguma coisa delas, realmente então é melhor não assistir, porque você vai depois ficar bravo, vai ficar irritado e vai ficar falando mal. Você pode gostar de uma obra A e de ter convicções sobre ela, e pode gostar de uma obra B e ter convicções sobre ela. Agora, você como pessoa tem também o direito de não querer assistir a obra A ou B, se incomoda. Assim como também a pessoa que assiste a obra A ou B tem que ser respeitada. Respeito é a palavra certa. Eu não vejo problema nenhum assistir, desde que eu esteja preparado para isso. Então, a primeira temporada serviu para isso. Vamos deixar preparado para ver a segunda, mas não de um modo positivo, alegre e com animação, mas sim numa situação de estar totalmente cético com o que eu vou assistir. Minha opinião pessoal sobre The Last of Us é como aquela sobremesa em que você acha que tem um gosto e na verdade tem outro. Você consegue até comer a sobremesa, mas você estava esperando um sabor. Galera, a gente encerra assim então a nossa análise sobre The Last of Us. Eu quero agradecer muito por terem assistido o nosso vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam, que compartilhem nosso conteúdo com seus familiares e amigos, ajudando a gente a ficar cada vez mais notório, mais visível aqui na plataforma. Nós vamos deixar também aqui na descrição alguns produtos do nosso programa de afiliados da Amazon, então dê uma olhadinha que tem umas coisas bem legais. Muito obrigado e nos vemos em breve aí com análise dos ganhadores do Oscar. Até mais. Tchau, tchau.